Cidade de Lisboa, 1 de novembro de 1755. Dia de Todos os Santos. Um dos mais importantes no calendário cristão. A data de um dos maiores desastres da era moderna. Eram morrer 60.000 pessoas num só dia. Um terremoto seguido de um tsunami. Em Lisboa, em 1755, um homem assumiu o controlo e reconstruiu a cidade. É o Dia das Bruxas. Ciganos e artistas abundam na cidade. Portugal pode ser um país profundamente católico, mas no dia seguinte terão tempo suficiente para ir à igreja e para as devoções religiosas. No topo está o seu secretário de Estado, o Marquês de Pombal, um produto do iluminismo. O seu rival é o padre jesuíta Malagrida, um inimigo do progresso. Quanto menos as pessoas soubessem, mais poder a igreja teria. Na cidade, as igrejas estão a abarrotar. A população de Lisboa é conhecida pela sua devoção e superstição. A Inquisição imperou aqui durante 200 anos. Nesse dia, vai haver uma atração especial, um auto de fé, onde são queimados hereges. É o final perfeito para o Dia de Todos os Santos. A Inquisição mostra como Deus pune os infiéis. Os interiores sumptuosos das casas de Deus refletem também o poder da igreja. Não admira que digam, se não viram Lisboa, não viram a beleza. Chegam 1000 navios por ano ao porto de Lisboa. Os cidadãos que tinham ido à missa matinal já enchiam as ruas para o mercado do Dia de Todos os Santos. Aos cerca de 300.000 habitantes da cidade, acrescem milhares de aldeões que vieram do campo para gastar as escassas economias na maior festa do ano. Mas num feriado tão católico, era melhor que um protestante como Peterson não fosse visto nas ruas. Entretanto, no mercado os animais entram em pânico. Ninguém entende porquê. E em Belém, a harmonia do piquenique é subitamente perturbada. O rei regressa ao seu palácio no campo, uma decisão que lamentaria depois. Na cidade, as casas começam a abanar. As pessoas descrevem o tremor como se um coche pesado estivesse a passar na rua. Não fazem nada e perdem tempo valioso. Mas ninguém imagina o que significam estes sinais. Não há um sismo de magnitude significativa há 150 anos. Algures a sudoeste, duas placas continentais movem-se subitamente com uma força explosiva. No espaço de 2 minutos, as ondas de choque atingem a capital. Às 9h40 da manhã, todos os sinos das igrejas na cidade começam a tocar, sozinhos. Depois, o céu começa a desabar. Carl Peterson escreveu a um amigo: de repente senti os 5 pisos da minha casa a abanar. Caíram pedras, vigas e telhas em cima de mim. Tem sorte, a casa abana, mas não desaba. O Marquês de Pombal também escapa por um triz. As ruas já não são seguras, pois caem paredes para as ruelas estreitas.
O terremoto continua durante 10 minutos. 3 grandes sismos, com arrepiantes períodos de paz entre si. Em todo lado a reação é a mesma. As pessoas saem das casas para longe das paredes e dos telhados para o ar livre. O terremoto destruirá 3/4 dos edifícios da cidade, 17.000 habitações. A ópera, junto ao cais, desaba como um castelo de cartas. Mas a maioria das vítimas está nas igrejas. A casa de Deus torna-se um local de morte. O sismo é sentido em 2 continentes, registado em mais de 10 milhões de quilómetros quadrados na Europa e no norte da África. A maioria dos materiais de construção é derrubada com um sismo de nível 6. O terremoto de Lisboa foi 1000 vezes mais poderoso. Carl Peterson conduz a família pelas ruas estreitas em direção ao porto. Mas depois volta para trás, rumo à Praça do Rossio. Isto acabaria por salvá-los. Em vão, os soldados tentam restabelecer a ordem. Mas milhares de pessoas forçam a passagem para o porto e para o Palácio Real. Nessa zona há muitos espaços abertos e podem esperar que o terremoto acabe. Mas no porto, aguarda-os um espetáculo estranho. Parecia que a maré se tinha ido embora e não ia voltar. Como se a água estivesse a fugir da catástrofe para dar espaço aos cidadãos em desespero. Em 1755, vários navios cruzaram-se com a onda do tsunami no mar. Segundo os marinheiros, os barcos oscilaram como se tivessem encalhado. Houve um estrondo, como uma tempestade a avizinhar-se. Para os que estão no porto, de repente surge o tsunami. Estes são os malfadados, os desafortunados, apanhados entre a cidade em ruínas e o mar enfurecido. Novecentas pessoas morrem instantaneamente quando o cais é varrido pelas ondas. Três ondas de tsunami sucessivas matam milhares na costa da Europa e no norte da África. Chegam a atingir a distante Escandinávia e a vibração é sentida ao longo do Atlântico, no Novo Mundo. Mas Lisboa é a mais afetada. Os artistas não tardaram a imaginar o horror da catástrofe. Não há praticamente pessoas retratadas, impotentes perante a tragédia. Terremotos, ondas gigantes e, por fim, chamas infernais atingem a cidade como se todos os elementos conspirassem contra a cidade. Os fogos deflagram nas cozinhas. Não tardam a incendiar casas e armazéns na Povoada Baixa. O que o terremoto tinha deixado de pé fica agora exposto às chamas. Lojas cheias de artigos valiosos e anos de registros comerciais são destruídos em minutos. Não adianta tentar apagar os incêndios, pois os ventos fortes alimentam o inferno. No espaço de minutos, bairros inteiros ficam em chamas. E as réplicas continuam a fazer-se sentir na cidade.
No hospital, 400 pacientes são carbonizados. Na parte da tarde, a cidade está toda a arder. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram nesse dia. As estimativas mais fidedignas indicam entre 40 e 60 mil, 1 em cada 5 habitantes de Lisboa. Em Lisboa, um homem assegura que a cidade não mergulha no caos. O secretário de Estado do Rei, o Marquês de Pombal, tem um lema: enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Declara a lei marcial. Os saqueadores e os ladrões são executados de imediato. Cria hospitais de campanha para os feridos e tendas para os desalojados. Recebe permissão da Igreja para enterrar os mortos de imediato em valas comuns. Algo insólito num país católico, mas essencial para evitar epidemias. O Marquês de Pombal está em toda a parte, mas do rei ninguém sabe. Atormentado com pesadelos, irá dormir até ao fim da vida apenas em tendas ou em palácios de madeira. Nunca mais passará uma noite num edifício de pedra. Dentro da cidade, padres fanáticos, liderados pelo jesuíta Malagrida, declaram que o sismo foi sinal da ira de Deus. Prevêem o fim do mundo iminente. As chamas que vêem e que queimam os vossos tesouros não se devem a cometas, nem a estrelas, nem a fenómenos naturais, mas sim aos vossos pecados abomináveis. O que eu digo. As réplicas continuam e os focos de incêndio ardem durante 3 dias. Procissões religiosas abrem caminho pelos escombros. Todos, católicos ou protestantes, são obrigados a beijar os santos e os relicários, senão são punidos. O Marquês de Pombal nunca perdoará os jesuítas pelos seus atos no pior momento de Lisboa. Em Lisboa, as pessoas procuram pertences nos escombros. O Marquês de Pombal manda os soldados limpar os escombros. Todos os cidadãos aptos devem ajudar também. Ninguém pode sair da cidade. Ao contrário dos padres, o Marquês de Pombal tem a certeza de que o terremoto não foi sinal da fúria de Deus, mas sim um fenómeno natural. E a sua reação é igualmente racional. Vale ao mundo pensante. Há um debate aceso sobre o significado do terremoto. Será um sinal da fúria de Deus ou obra da natureza? Pela primeira vez, a ciência domina o debate. O Marquês de Pombal realiza inúmeras experiências em maquetas de edifícios. Mas o maior triunfo do Marquês de Pombal é a expulsão dos jesuítas. Há muito tempo que se opunham a ele, pregando homilias de ódio e de arrependimento pelo país fora. 2 anos após o terremoto, o Marquês de Pombal força-os a partir de Portugal para sempre. Graças à sua visão perspicaz, Lisboa ergue-se das cinzas. As ruelas estreitas medievais dão lugar à cidade mais moderna do mundo, uma cidade de ruas largas, onde cada casa se encontra dividida das outras por uma parede corta-fogo. E também de espaços públicos abertos. Locais de refúgio para o caso de outra catástrofe. Hipótese essa que nesta região nunca pode ser posta de parte. No topo da Baixa, as ruínas do Convento do Carmo ainda mostram as marcas da catástrofe. Na manhã de 1 de novembro de 1755, centenas de pessoas morreram aqui quando o teto desabou. O esqueleto da Casa de Deus não é apenas um monumento em memória do passado. É um aviso claro ao futuro.